Por que afundamos nas tempestades? Você já fez essa pergunta? Por que muitas vezes a dificuldade financeira, a dificuldade com relacionamentos, todas as tempestades que nós passamos, com doenças e etc., têm afundado nós, temos deixado nós desesperados? Olá, queridos! Estamos em mais um dia da nossa jornada Orar Mais Ação. Exatamente! Eu já quero falar para vocês, eu sou o Henrique Santa Cruz e todos os dias eu trago orações e ações que irá mudar a sua vida. Nós estamos em 80 dias da nossa jornada. Exatamente! Eu já quero falar para vocês que a palavra de hoje é: por que afundamos nas tempestades? Exatamente! Então a palavra de hoje irá nos dar a direção e como nós podemos andar sobre as águas. Tá bem, queridos? Andar sobre as águas é também andar sobre as tempestades, sobre tudo aquilo que vem te atormentando neste tempo. Porém, eu já quero deixar uma pergunta para vocês. Por que afundamos nas tempestades? Você já fez essa pergunta? Por que muitas vezes a dificuldade financeira, a dificuldade com relacionamentos, todas as tempestades que nós passamos, com doenças e etc., têm afundado nós, temos deixado nós desesperados. Tá aqui. Perceba que a voz da fé, igual Pedro, ao sair do barco e andar sobre as águas, mas o mesmo homem que tinha acabado de agir com fé, deu uma passagem de dúvida para a sua vida. Quando tirou os olhos de Jesus, enquanto caminhava de modo sobrenatural sobre as águas do mar. Então eu gostaria que você pegasse lá na sua passagem em Mateus, tá bem, queridos? Mateus 14, 28, 29, aonde nós iremos passar por essa experiência. Aprender exatamente como Pedro aprendeu com Jesus naquele dia de tempestade. Vamos lá, amados. Mateus 14, 28. Disse-lhe então, vamos lá, queridos, Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda eu sair sobre as águas e ir junto a ti. E ele disse-lhe: Vem, Pedro. Saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, como exatamente nós entendemos, para um pouquinho, fecha os teus olhos e visualiza agora. Aquela tempestade forte, o barco começa a virar, o barco começa por um lado para o outro e começa a vir aquelas ondas gigantes, tempestade, raios e tudo aquilo. Começa a atormentar aquela barca. Foi onde eles avistaram, como se fosse um espírito, uma assombração. Eles não entendiam o que era aquilo. E daí, olha só. Aí à distância eles ouviram uma voz. E daí ele falou: Pedro, se realmente é Jesus, deixa-me ir até ti. Se é realmente você, Jesus, deixa eu andar sobre as águas. Quem que foi a única pessoa que quebrou todas as regras da ciência? A única pessoa desse mundo, da Bíblia, de todos os tempos que andou sobre as águas, além de Jesus? Pedro. Porque Pedro, por que ele andou sobre as águas? Porque ele realmente nos mostra o seu empenho com a fé. Ele acreditou. Muitas vezes, Pedro também andou sobre as águas, até anotei aqui para nós. Na verdade, Pedro andou sobre as águas como resultado da sua fé genuína em Cristo. Nem por um instante ele duvidou, em nenhum momento ele duvidou que a pessoa que estava andando sobre as águas e era Jesus. Por isso ele pediu para ir ao encontro dele.
Muitas vezes nós ficamos aqui, parados, ou até mesmo passamos por tempestades. E nós não recebemos os milagres. Por quê? Porque a gente não sai do nosso lugar. Não saímos de dentro do barco. Queremos só segurança. Não queremos arriscar uma cidade diferente. Muitas vezes o milagre está logo ali, mas você não dá os passos sobre as águas. Por que Pedro foi que recebeu a chave da igreja? Porque ele deu o passo. Porque ele foi ao encontro do Senhor. E o principal, Pedro focou os olhos em Jesus. É o que devemos fazer. No entanto, Pedro não pediu aos discípulos que estavam no barco para ele jogar-se junto com ele ou em apoiá-lo. Ele também não pensou em confiar nas suas próprias habilidades para tentar escapar daquela situação. Difícil, nadando, Pedro simplesmente clamou ao Senhor: socorre-me. Quando as tempestades, quando as ondas começaram a vir, ele tirou os olhos de Jesus. É o que acontece conosco. Se surgir uma doença, surgir algum problema na área financeira, tiramos os olhos de Jesus. Deixamos de confiar e focamos só no problema, enquanto nós devemos focar em Jesus. E olha só, por que Jesus andou sobre as águas? Jesus andou sobre as águas para nos revelar e revelar aos discípulos a sua plena divindade. Na verdade, todos os milagres realizados por Jesus durante seu ministério terreno tinham um objetivo principal: apontar a sua pessoa, sendo como o verdadeiro Filho de Deus, enviado ao mundo conforme prometido nas Escrituras. Consequentemente, o milagre que Jesus andou sobre as águas também serviu para fortalecer a fé dos discípulos. É o que tem nos fortalecido. Jesus, ele tem o poder de todas as circunstâncias. Olha só, eu até anotei aqui também. Jesus andou sobre as águas porque ele é Deus. Porque ele revelou o seu verdadeiro poder, o poder de Deus. Somente o Criador do universo poderia desafiar as leis da natureza e andar sobre as águas. Então nós entendemos que essa conexão da verdade com a palavra, que Jesus andou sobre as águas, Pedro também teve a mesma atitude. Ele andou sobre a palavra, porque ele focava em Jesus. Ele tinha a fé que ele acreditou sem duvidar, e ele deu o passo. Então, quando ele afundou, ele tirou os olhos de Jesus. E é o que nós não devemos fazer na nossa caminhada. A gente já ouviu tantas vezes isso, mas você realmente focou em Jesus no momento certo? Então nós entendemos que certa vez você vai andar sozinho, você vai estar desesperado, ninguém vai estar com você ali. Jó fez isso. Aquele sozinho que entendeu os céus e entendeu que ele poderia sair daquela situação que ele estava. Como Pedro, como Jó, como tantos, como Moisés, que também abriu o mar. Então quando nós temos Jesus junto conosco, nós podemos fazer os milagres. Podemos fazer o sobrenatural acontecer em nossa vida. Nós devemos confiar totalmente nele. Então nós entendemos que os milagres só acontecem quando nós estamos juntos com Jesus. E eu falo para vocês, amados, olha só, aqui. Porém não importa se o vento forte porventura acabar levando para longe da margem, as águas do mar da vida não são um problema para Jesus. No momento certo, o Redentor vem caminhando sobre as águas. Irá te levantar, te dar a mão para aquilo que você mais precisa. Se é na tua doença, se é na tua dificuldade financeira, se é na sua dificuldade com seus relacionamentos com os pais, namorado, esposa, filhos, ele vem te dar a mão. Ele vem te mostrar o jeito certo. Então eu quero orar por vocês hoje. Amados, coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos, visualize. Pedro pedindo para Jesus se ele podia andar sobre as águas. Ele se lançou. Ele foi dando os passos. Ele conseguiu andar sobre as águas. É o que devemos fazer. Mas sim, sempre ter os olhos nele. O profeta Num nos escreve: o Senhor tem um caminho na tormenta e na tempestade. Podemos descansar na certeza de quem é o poder, que tem o poder sobre as ondas, sobre o mar, sobre as tempestades. Porque Jesus, ele anda sobre as águas. E na nossa direção, ele sempre estará para dar as mãos quando nós afundarmos. Ele é o mestre. Ele é o rei. Porque ele está ao nosso favor. E ele acalma a tempestade naquele momento.
Ele cessa toda a tempestade da sua vida. Toda a tempestade que você tinha com seus filhos. Toda a tempestade que havia afligido a sua vida neste momento. E dê os passos aos milagres. Damos os passos. Faça o pedido agora. Jesus vai acalmar essa tempestade e vai te ouvir. Amém, queridos. Continuamos, firmes e fortes. 80 dias da nossa jornada. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. E continuamos, firmes e fortes, andando sobre as águas, porque temos os olhos fitos no Senhor, os olhos apontados para Ele. Deus abençoe o seu dia. E mais um dia demos uma gota no oceano, que é o Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia. Orar mais ação.